Senhor, fala comigo, Senhor. Usa o teu servo para falar comigo. Pai, tu estás aqui. Nós te adoramos, exaltamos o teu nome, te rendemos graças, consagramos a ti a nossa vida. Senhor, que o nosso culto seja agradável ao Senhor. Pai, nós te pedimos pelo teu servo nesta hora, que a mente dele esteja cativa em tua palavra, que a boca dele seja a tua boca para nós nessa noite. Que cada um que aqui está e todos que ouvem pela internet sejam abençoados, edificados, corrigidos, transformados pela tua palavra. Nós queremos te ouvir, Senhor. Pode falar conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu querido. Graças a Deus, irmãos. Quem está feliz, diga amém, bem forte. Eu gostaria de, nessa noite, contar com a ajuda de 6 voluntários, 6 homens. 6 homens aqui poderiam ficar em pé? Pegue sua cadeira. Isso, pegue sua cadeira. E vem aqui para cima. 6. 6 homens, só homem. Pastor, domingo passado, semana passada a gente estava aqui na formatura do IBGA, e ele me disse, você vai estar domingo aí? Eu fiz, vou. Não vai viajar? Eu disse, que eu saiba assim não. Ele disse, prega domingo à noite? Eu disse, prega. E comecei a olhar para Movidos pela Eternidade. E comecei, pode sentar, são 6, faltam 2 aí, faltam 6 pessoas. E eu comecei a perguntar a Deus o que pregar hoje à noite. E o Senhor disse a mim, prega aquela palavra que você pregou na célula Rosas, o ano passado. Eu disse, mas Senhor, eu queria falar sobre Movidos pela Eternidade. Ele disse, prega aquela palavra que quem fala não é você, sou eu. Amém. Se o Senhor quer assim, vamos assim. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. A partir do verso 25, acordei hoje cedo, era 4h40 da manhã, tentei convencer a Deus a me deixar pregar outra coisa, mas Ele não deixou, não posso fazer nada. Que Deus possa me usar e abençoar a sua vida, amém? Os irmãos que encontraram, digam amém. Versículo 25 do capítulo 10 de Lucas diz assim, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que é que está escrito na lei? Como você interpreta isso? O que você acha? E a isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. O famoso café. Corpo, alma, força e entendimento. E ele continuou dizendo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu, respondestes corretamente. Vá, faça isso e você viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, ladrões, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou aquele homem para a hospedaria e cuidou dele. Em algumas versões diz, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar.
qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Perguntou Jesus para aquele advogado. E ele lhe respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Amados, vocês são 6, certo? E eu preciso que vocês escolham quem vocês querem ser nessa história. Amém? Como é seu nome? Diga o seu nome, rapaz. Kaique. O cara está com medo de dizer o nome dele. Misericórdia. Tem ficha na polícia? Qual o problema de dizer o nome? Kaique, quem é que você quer ser nessa história? O advogado, o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano ou o hospedeiro? O homem que foi assaltado. Então você sai dessa cadeira aí, sai daí, e venha para a segunda cadeira. Aqui. Walter, quem é que você quer ser nessa história? O samaritano? O samaritano, venha para a cadeira número 5. Você dá número 5, levanta aí. Isso. Isso. Você, meu jovem, quer ser quem? O hospedeiro? O hospedeiro é a última cadeira, senta lá do lado de volta. E você, Cris? Não, quem você quer? Só sobrou. Ele disse que só sobrou os paia. Sobrou o levita e sobrou o sacerdote. Quem é que você... Que não, relaxe, a história não é bem assim. Você quer ser quem? O levita? Deixa eu ver, o levita é na cadeira 4. Você está na sua cadeira mesmo. Está todo mundo no lugar certinho. É ele agora, pronto. Peraí, calma. Estou com o microfone na mão. Relaxe. Então vamos lá. O advogado da lei é Carlão, certo? Você é o homem que foi assaltado, não é isso? O sacerdote já está com a barba de sacerdote, irmão Josué. Cris é o levita. Walter é o samaritano. E o sexto é o hospedeiro. Pronto, está tudo certo. Podemos agora parafrasear a história. Às vezes a gente não consegue entender quando a Bíblia traz alguns relatos para a gente por causa da história que existiu antes. Quem aqui sabe por que os samaritanos eram tanto detestados pelos judeus? Quem sabe? Não vou perguntar não, rapaz. Não vou chamar para falar não, para levantar a mão. Quem sabe, levanta a mão. Pouca gente sabe. Se você for lá para o livro de 1 Reis, do capítulo 12 a 14, você vai ver que Israel, depois da morte de Saul, depois da morte de Davi, depois da morte de Salomão, Israel foi dividido em 2. E criou-se o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, o seu rei, ele começou a trazer povos da Babilônia, povos de Ramate, e começou a casar esses homens e essas mulheres com o povo de Israel. E eles começaram a miscigenação dos povos só no reino do norte. O reino do sul continuou fiel a Deus. Mas no reino do norte, que se tornou a capital, a região de Samaria, o povo samaritano, eles começaram a cultuar a Deus e a outros deuses. Então o povo do reino do sul começou a olhar para o povo de Samaria, que era do reino do norte, e começou a dizer que aquele povo era impuro, porque eles não cultuavam somente a Yahvé, não cultuavam somente a Deus, eles cultuavam a Deus e aos deuses. Então nessa época, o povo do reino do sul começou a discriminar o povo do reino do norte, e os samaritanos eram do reino do norte. A história que Jesus está à beira de uma fonte de água, e ele pede àquela mulher samaritana que lhe dê água. O que é que ela diz a ele? Sendo você judeu, sabendo quem eu sou, samaritana, como é que você me pede água? Irmãos, a rivalidade era tão grande que os utensílios domésticos não eram usados pelo povo do sul se alguém do norte tocasse naquele utensílio. Por exemplo, você vai jogar bola hoje e alguém pega uma água mineral, o que o cara diz? Me dá a segunda aí, pega metade da garrafa, não é isso? Bebe na boca, é tudo irmão, é todo mundo conhecido.
Isso não acontecia naquela época. Se um samaritano pegasse numa garrafa, não existia água mineral, mas pegasse num vaso de água, ninguém bebia naquele vaso. Porque eles eram considerados imundos. Então observe o que a história vai nos narrar aqui a respeito desse homem. Vamos voltar para o texto, porque eu gosto de pregar olhando para o texto. Vamos lá. Capítulo 25. Um advogado, intérprete da lei. Nesse caso é você. Fica aí. Esse advogado, intérprete da lei, deixa a Bíblia aberta. Às vezes eu posso pregar alguma coisa que não está na palavra. Versículo 25. Versículo 25. Esse homem, advogado, intérprete da lei, ele começa a debater com Jesus. E ele quer apertar Jesus. Sabe? Você é aquele cara que busca uma brecha na lei, na Bíblia, para fazer aquilo que lhe apraz. A gente estava conversando esses dias em casa. Alguém diz assim: rapaz, eu tenho uma tatuagem no braço, mas eu fiz quando eu era bem novinho, sabe? Eu já tenho 45 anos, e ela está desbotada. Ou você acha que é pecado eu mandar retocar? É o cara que busca a brecha na lei, sabe? Não, você já tem a tatuagem, né? Nada de mais retocado. Sabe, meu irmão, por que você não faz uma índia no pescoço? Que aí quando a polícia pega você com a tatuagem de índia, lhe quebra no cacete, lhe leva preso, lhe mata. Porque a tatuagem de índia é que mata a polícia. Por que o camarada pergunta se ele pode retocar uma tatuagem que ele tem? Porque ele quer simplesmente, do sabor do pecado que já existe na sua carne, ele quer acender porque ele é vaidoso, ele achou a tatuagem bonita. Então isso é um advogado da lei que vai buscar de Jesus um argumento para fazer o que é errado. Há muitos anos atrás, um irmão dessa igreja me disse assim: rapaz, Deus disse para eu não ir mais para a igreja cultuar, não. É para eu cultuar ele em casa. Eu disse: meu irmão, se Deus o grande disse a você, para você não ir à igreja, quem sou eu, miserável pecador, para contender com Deus? Fica em casa. Desviou do evangelho, ele nunca mais voltou para essa igreja. Sabe, irmãos, não busque brecha na lei. Não faça como o advogado que busca uma brecha na lei para poder defender o cliente dele, sabendo que ele está errado, para levá-lo para fora da cadeia. As falhas que existem na lei, os advogados usam para isso. Não são todos, mas muitos usam. Então aquele advogado da lei, ele estava atrás de apertar Jesus, buscando algum argumento para fazer aquilo que não estava dentro da lei. Então ele vai perguntar para Jesus, vamos lá para o texto. Ele vai fazer uma pergunta para Jesus. Devia ter botado vocês aqui mais perto, para eu não andar muito. Levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Sabe, amado, você que está na internet nos ouvindo, você não sabe o que é que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Preste bem atenção, porque tudo que eu vou dizer hoje aqui se refere a como você chegar na eternidade. Você quer ser movido para a eternidade, pela eternidade? Preste atenção no que eu vou falar nessa noite. Então ele diz: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, ele perguntou: o que é que está escrito na lei? O que é que você acha? Jesus perguntou: o que é que você pensa? O que é que você imagina? Como é que você interpreta a lei? Sabe, se Jesus perguntasse para você hoje: irmão, como é que você tem interpretado essa palavra? Como é que você tem aplicado essa palavra na sua vida? Aí o advogado disse para Jesus, ó, o cara conhecia a Bíblia: amarás ao teu Senhor, Deus, de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qualquer crente antigo de igreja vai dizer a você que esse é o versículo do café. Amarás a Deus de corpo, alma, força e entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, será que nós amamos os nossos próximos, as pessoas que estão próximas a nós? Quem aqui não tem um vizinho que cria um cachorro, e quando dá 5 horas da manhã, o cachorro e lhe acorda? E você não suporta, não é o cachorro, você não suporta o vizinho porque ele tem um cachorro. Quem não tem um vizinho que joga o lixo dele na sua lixeira? Ele mora do outro lado da rua, mas ele atravessa a rua, ele cata o cocô do cachorro dele, bota na no saco de lixo e põe na sua lixeira. Quem aqui não tem um vizinho assim?
Quem é que não mora numa rua que a sua casa é muito bela, mas os vizinhos deixam o esgoto a céu aberto correndo e não passa? A irmã rebola na sua cabeça, não passa a vassoura, né, irmã? Como é que eu vou amar essa pessoa que não passa a vassoura e aquela carniça na rua, cheia de mosca? A sua casa é bonita, mas está cheia de mosca. Porque o teu próximo não varreu a calçada dele, deixou o mato crescer, deixou o lixo crescer. Quem é que não tem na faculdade aquele colega que todo o trabalho de grupo que é feito na faculdade, ele fica em casa, ô fulano, põe meu nome aí, que hoje não vai dar para ir não. Esse é o teu próximo. Sabe, amado, se nós olharmos para todas as áreas da nossa vida, nós vamos ter próximo de tudo quanto é tipo. Mas o Senhor Jesus perguntou para aquele homem, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que você interpreta a lei? Ele disse isso aqui, ame a Deus sobre todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E aí eu queria dizer a você uma coisinha nessa noite, que se você não ama o seu próximo, dificilmente você vai ser movido para a eternidade. Para chegar lá, você vai precisar amar, você vai precisar perdoar, você vai precisar ajudar, você vai precisar não brigar com seu vizinho. E você que foi demitido e detesta seu patrão, tem ódio dele, por que ele mandou você embora? Você que teve um sócio, o sócio te roubou, e você acha que foi injustiçado, e você tem ódio dele. Se você não perdoa essa pessoa, não existe perdão para o seu pecado. Mas vamos lá, vamos seguir para o texto, eu não quero sair do texto. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Meu irmão, se fazendo isso o cara vive, não fazendo, o que é que acontece? Ele morre. Se você não faz isso, não existe vida eterna para você. Era o que Jesus estava dizendo para aquele doutor da lei, para aquele advogado. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? A sorte dele é que ele perguntou para Jesus, não foi para mim. Quem é meu próximo? Então Jesus resolve contar uma história. Jesus diz assim, certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair em mãos de homens salteadores, ladrões, os quais depois de tudo roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Kaique, você foi roubado. Os caras lhe... Não, pode olhar para frente, você fica olhando para mim não, relaxa. Você estava tendo agoniado no instante? Os caras lhe roubaram. Você já foi assaltado alguma vez, Kaique? Já foi? A sensação é boa? É ruim. É ruim, né? Como é que você se sentiu, Kaique? Você não queria falar aí? Fiquei constrangido, com medo. Constrangido como você está agora para falar. Sabe, irmãos, quando o homem ele é roubado, a sua esperança desaparece. Jesus está dizendo para aquele homem, para aquele advogado, que o homem foi roubado, tiraram o que lhe pertencia. Ele foi surrado, ferido. Sabe, irmãos, quando nós somos feridos, numa briga de rua, quando numa briga de rua um sai em pé e o outro fica no chão, aquele que fica no chão está com a sua dignidade arrasada, não é verdade, Kaique? Ferida, humilhado. Aquele homem, Kaique, ele estava sem nada do que pertencia a ele, tudo foi tirado dele. A distância entre Jerusalém e aquele lugar eram mais ou menos 27 quilômetros. Só que ali era uma região montanhosa. Hoje 27 quilômetros você anda muito rápido a pé. Mas naquela época era uma região muito montanhosa, então a distância a ser percorrida, ela era grande, ela não era pequena. Aquele homem, ele foi surrado, ele foi roubado, ele estava ferido, ele estava sem fé. Sabe por quê? Porque ele estava sozinho. Sabe, irmão, talvez você seja esse homem. Roubado, ferido e sem fé. Muitas vezes nós nos sentimos assim.
quando as coisas não dão certo, quando aquele empréstimo do banco não sai, quando aquele negócio que você ia fechar não dá certo, quando levantamos o tapete do carro e o dinheiro não está lá, depois de tirar de um posto de lavagem, quando procuramos o carro e o carro não está no lugar onde nós deixamos, foi levado. Muitas vezes nós nos sentimos dessa forma. E muito mais, amados, é quando nós professamos a nossa fé, dizemos que servimos a Deus e as coisas dão errado. E aí? Sou servo de Deus, sou dizimista, sou ofertante. Por que é que Deus permitiu que eu fosse roubado? Por que é que Deus permitiu que os ladrões me batessem? Por que é que Deus permitiu que eles me deixassem machucado, ferido, sozinho, abandonado? Muitas vezes nós nos sentimos desse jeito. Mas vamos lá, vamos ver o que o texto bíblico diz. Esse homem, ele vinha de Jerusalém, que era uma cidade sagrada. Ele vinha descendo para Jericó, que fica na Palestina. Quando você lê assim, que ele veio de Jerusalém para a Palestina, e você vê os jornais, você lembra de alguma coisa? Jerusalém de um lado, Palestina do outro. Dá para lembrar de alguma coisa? A faixa de Gaza, onde aquela galera troca tiro todo dia, né? Pois é, o cara está saindo de Jerusalém, de uma terra sagrada, e ele está indo para Jericó, que fica na Palestina, 27 quilômetros de distância. É essa região que ele está andando, no terreno acidentado, onde ele foi roubado, e ele foi deixado como morto. Aí Jesus vai dizer assim, olha, versículo 31, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo, desviou. Mesmo com óculos desse, bom de enxergar. Você é o sacerdote. O sacerdote, amados, era o cara que fazia os sacrifícios para pagar o pecado dos homens. O cara chegava lá, seu sacerdote, estou com um problema aqui, meu sacerdote. Rapaz, olhei para uma mulher esses dias na rua. Sou casado, olhei e disse, meu filho, traz aí um cordeiro sem mancha, que eu vou matar ele, nós vamos fazer um sacrifício, seus pecados são perdoados. Esse cara, o sacerdote, ele era a maior autoridade eclesiástica daquela época. Era o sacerdote. Era ele que entrava para fazer o sacrifício no Santo dos Santos. Trazendo para os dias de hoje, seria o pastor. O sacerdote seria o pastor. Trazendo para as nossas casas o pai da família. O sacerdote era o cara que corrigia os problemas dos outros. Mas ele estava lá com aquele talite dele, bonito, o zurinho, tumim pendurado, na orla dos vestidos, barbona branca, bem tratada, bonitinha, o quipá na cabeça. E as pessoas chegavam e ele só fazia, traga um cordeiro, traga 2 pombas. Ou um Nelore, né? Sacerdote, olha, eu vim ao templo, mas estou menstruado, minha filha, você sabe que você está imunda, não pode, aí traga um casal de rolinha, para a gente poder fazer um sacrifício aqui, e você vai ser purificada, 7 dias dentro de casa, sem sair. Esse era o sacerdote. Mas o sacerdote, ao ver o seu próximo, ferido, caído, machucado, roubado, quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é o texto sagrado, está na sua Bíblia aí, diz que ele passou por longe daquele homem. Irmãos, por que será que o sacerdote passou por longe daquele homem? E eu já ouvi muita gente dizer assim, não, porque o sacerdote, ele tinha uma escala de cultuar no templo, né? Mas o templo ficava em Jerusalém. Ele já vinha voltando de Jerusalém. Se ele estivesse subindo a Jerusalém, se ele estivesse subindo ao templo, e fosse a escala dele trabalhar, ele não poderia tocar no homem ferido. Ele não podia pegar em Caíque, porque ele se tornaria imundo. Ele precisaria de 7 dias para se purificar, e se a escala dele, de lá do templo, fosse naquela semana, ele não poderia mais cultuar, não poderia mais fazer sacrifício.
porque ele tocou no homem que poderia estar morto. O texto diz que ele ficou semi-morto. Ele podia estar respirando ou não, mas você só ia ver isso após se aproximar, pegar no pescoço, pegar no pulso dele e ver se ele respirava. Então o sacerdote, ele passou de largo, ele poderia ter parado. Foi ruim, viu, velho? Rapaz, e é porque é o sacerdote, né? E era santo. O sacerdote era o santo, irmão. Sabe, amado, quando você olha para o pastor da igreja, eu lembrei agora da filha de Atagã. Quem vem aqui em cima não é nenhum santinho não, viu? Você olha para o pastor da igreja e diz, não, é o santo, o pastor, ele é aquele camarada que ele não erra, é o camarada que ele não peca, é o camarada que ele está aqui para servir a igreja, ele está aqui para resolver o problema de todo mundo. No dia que você tirar os olhos daqui e colocar os olhos lá, você vai ver que você vai se decepcionar menos. Eu tenho um amigo lá no sul da Bahia, que ele disse, rapaz, eu não vou mais para a igreja não, porque todo pastor é ladrão, pede dízimo, me chateei, olha, eu perdi meu emprego, o pastor não veio na minha casa. Eu digo, achei, ele tem a obrigação de ir na tua casa? Ah, mas o cara podia ter vindo e dizer, você disse a ele que você perdeu o emprego? Não. Eu digo, ele tem bola de cristal para adivinhar que você perdeu o seu emprego? Você é que ele se revoltou e só anda apostando coisa contra a igreja. Se Deus tem misericórdia de sua vida. O sacerdote era um homem santo. O texto sagrado vai dizer no versículo seguinte que da mesma forma, o levita, sabe quem é o levita, amado? O levita é aquele cara que rasgava os céus para que o Espírito Santo descesse com seus louvores e adorações. Sabe aquela galera do louvor ali? Sabe quando eles estão aqui em cima, amado, os céus se rasgam. Tem dia que não dá vontade de pregar. Tem dia que dá vontade de deixar o louvor, não é, irmã Geisa? Pastora Geisa, deixar o louvor seguir. É ou não é assim? Não tem dia que a gente quer deixar o louvor seguir? Porque está gostoso? E como diz o filho do pastor Peixe, eu vou mais cedo para a igreja que eu quero chapar. Ele disse, eu vou mais cedo porque eu quero chapar lá no momento de adoração e louvor. O levita é aquele cara que rasga o céu. É aquele cara que você olha de longe e diz, rapaz, aquele cara, ele deve transpirar perfume francês. Porque com aquele cara pega o microfone, que ele começa a adorar, eu me arrepio todo. Sabe, irmãos, hoje mais não. Mas antigamente, nessa igreja, cadê a pastora Geisa? Está por aqui? A pastora Geisa está aí? Saiu? Antigamente nessa igreja, era uma briga para se tocar aos domingos. Porque todo mundo louvou, só queria tocar domingo, porque domingo aparecia. Domingo a igreja estava cheia. Nos cultos de quarta, mas isso é há 30 anos atrás, viu? Nos cultos de quarta, o ministro de louvor tinha que implorar as pessoas para estar presente aqui. Quarta-feira o culto é vazio, não tem ninguém, vou lá não. A galera queria aparecer, sabe? A galera queria estar aqui na frente em posição de destaque. Mas graças a Deus essa praga acabou na igreja. E hoje você vê pessoas comprometidas com o evangelho, que querem adorar o Senhor. Mas era o levita, aquele cara que abriu os céus. E quando ele passou e viu também novamente Kaique, você caído, ferido, machucado, passou ao longe, não quis nem saber. Irmãos, por que será que esses dois camaradas passam por longe? E por que Jesus estava dizendo isso? Aqueles caras não ajudaram em nada. Aí você diz assim, rapaz, eu sou bem diferente desses caras. Será, irmão? Será que nós somos diferentes do sacerdote e do levita? A pastora Geisa avisou há pouco aqui sobre a cesta do amor. Eu estou nessa igreja desde 1975. E eu aprendi e sempre vi meu pai, em todo culto que ele vinha, ele trazia um quilo de alimento e botava na cesta do amor. E nós temos uma caixa ali. Sabe, irmão, é incômodo carregar pacote. Quem é aqui que não gosta de carregar pacote? Que eu não gosto. Quem não gosta aqui de carregar sacola? Todo mundo gosta, eu sei que próximo domingo vai estar cheio de alimento. Isso não é o problema. Você que não gosta de carregar sacola, irmão, você faz o seguinte, você compra uma cesta básica, você traz no primeiro domingo do mês e põe lá dentro, pronto. Os outros 4 domingos você não precisa trazer mais nada. Resolvido o seu problema. Não é fácil?
Sabe, irmãos, a gente tem mania de dizer assim, não, porque o fulano é ruim, o cara não faz nada. Mas a gente não olha para a gente. A igreja está construindo uma casa de amparo para idoso e para criança. Eu acho que tem muita gente aqui que não sabe. Os irmãos tiveram um trabalho para lançar uma campanha no Quicante, que era para levantar fundos para a construção. Pouca gente contribuiu. Eu fui a Gramado. Quantos anos que a gente foi a Gramado? 5. 5 anos que eu fui a Gramado. E passando pela cidade de Canela, tinha um grupo debaixo de um toldo, vendendo camisetas, amigo do bicho. Eu disse, eu sou curioso, né? Qual o caso aí desse amigo do bicho? Não, nós temos aqui uma ONG que veste os animais com roupas de frio. E eu comecei a ver realmente os cachorros de casaquinho, de pullover, que lá em Gramado é muito frio no inverno, né? Andando de casaquinho, o cara disse, ó, a gente veste os animais, compra ração, dá água, dá medicamento. Quem quiser que bata num cachorro desse, vai preso. Eu digo, é mesmo? Eu digo, se ele me morder, eu chuto. Se você bater num cachorro desse, você vai preso. Então eu comecei a observar o cuidado com os animais. Eu tive a curiosidade, né? Eu disse, quanto é que vocês gastam por mês com esses animais de rua? É cachorro de rua, não é cachorro de madame, não. Naquela época, 5 anos atrás, 18 mil reais. Eu disse, 18 mil reais é 18 mil. Todo cachorro que você achar aqui em Canela, você vai ver que ele está vestido com uma roupa de frio. Tem coxo para ele comer, tem água para ele beber. Imediatamente eu fui lá e comprei uma camisa. Sabe, irmãos, a gente se sensibiliza com a ONG que cuida do animal, amigo do bicho. Mas a construção de uma casa de amparo para idoso e para criança, que são os nossos próximos, nós não contribuímos? Não é uma incoerência? É a mesma coisa que esse camarada está perguntando a Jesus aqui. Quem é meu próximo? Jesus está dizendo para você, ó, seu próximo são aqueles idosos que vão estar na casa de amparo. Seu próximo são aquelas crianças de rua, que são usuários de droga. Seu próximo é aquele teu vizinho que bota lixo na tua lixeira. É aquele teu vizinho que anda com o carro fazendo barulho na porta da sua casa, quando liga fumaça dentro da sua casa e você detesta. É esse que é seu próximo. Jesus estava apertando a mente daquele homem. Observe. Depois que passou o levita, aí vem Jesus, certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. Cadê o samaritano? Esse está sentado no lugar certo. Irmãos, esse camarada trabalha no projeto que hoje se chama Sertão Já. Mas desde o começo do meu trabalho, ele me acompanhou no SOS Sertão. E eu já vi esse irmão meter a mão no bolso e me chamar e dizer assim, Tênis, vem cá. Rapaz, tem um bocado de gente que veio para a viagem aí, não tem dinheiro para almoçar. E a gente só vai chegar de tarde no destino. Bora pagar o almoço deles? E ele chegar no restaurante e dizer para o cara, por quanto é que o senhor faz um prato feito? Para dar para 12 pessoas, para 15 pessoas aí. Ah, 10 não, faça 7. E a gente dividir o dinheiro para as pessoas poderem almoçar. Esse está sentado no lugar certo. Se é para o Senhor, pode aplaudir com força. Não é que vocês estejam no lugar errado, entendam. Não é que vocês estejam no lugar errado. É porque o samaritano é um homem sensível. Jesus disse que aquele homem vinha pelo seu caminho. E quando ele viu aquele homem ferido, ele compadeceu-se dele. Essa palavra, irmãos, compaixão, segue o Senhor Jesus em todos os textos que ele multiplica pão, que ele multiplica peixe, que ele cura doentes, que ele salva vidas, que ele ressuscita mortos. Em todas as vezes que Jesus tem uma ação dessa, o texto diz, e ele compadeceu-se dele. O que Jesus estava dizendo para aquele advogado, era você precisa ser sensível. Sabe, irmão, se você não é sensível, ouça a sua esposa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou bruto, eu sou um cavalo inteiro, não é nem um cavalo batizado, é um cavalo inteiro. Mas às vezes alguém diz assim, rapaz,
cara é bruto desse jeito, mas a manteiga mole, ele chora. Muitas vezes as coisas acontecem porque eu dou ouvido à minha esposa. E ela diz assim, por que é que você não faz dessa forma? Porque se ela disser assim, faça desse jeito, eu faço o contrário. Sabe, eu quero que você faça assim, pode ter certeza que eu vou fazer o contrário. Mas ela já aprendeu a dominar, a passar cordinha, amarra a mão, amarra a outra, amarra os pés, bota a sela, passa a venda dos olhos, o brinde na boca e aí bate com a espora no vazio. Mulher, você tem que ser sábia. Você tem que saber tirar as coisas do seu marido. Então ela diz, por que você não faz dessa maneira? E às vezes a sensibilidade não vem da minha parte, vem dela. Homens, ouçam as suas esposas. Em algumas das vezes elas estão certas. Porque se eu disser todas as vezes aqui, vai dar um problema sério. Ouçam as suas esposas. A mulher sensível. O que Jesus estava dizendo para aquele advogado era que aquele homem, detestado pelos judeus, mestiço, que vinha de uma terra que cultuava a deuses, era um homem sensível. Sabe, irmão, aqueles irmãos que são de outra denominação, que você chama de primo, às vezes ele é mais sensível do que você. Deus usa ele mais do que você. Aqueles irmãos que você julga porque eles andam com roupas diferentes de outras igrejas, às vezes Deus usa ele mais do que você. Sabe por quê? Porque ele é sensível. Aquele homem que era julgado, discriminado, que ninguém gostava dele, era um homem que estava descendo no seu caminho e se compadeceu do homem que foi roubado. Durante muitos anos eu fui detestado nessa igreja. Durante muitos anos eu fui detestado no bairro onde eu morava. Durante muitos anos a pessoa dizia, isso é uma desgraça, não presta para nada. Ninguém queria estar perto de mim. Durante muitos anos as pessoas não queriam a minha presença. Mas hoje eu estou aqui com o microfone na mão. Não julgue as pessoas pelo que você vê que elas são. Porque elas podem ser diferentes do que você imagina que elas sejam. Porque Deus pode transformar a vida daquela pessoa que hoje você julga no seu socorro. Olha o que Jesus vai dizer para esse homem. Então o samaritano compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Sabe, amados, quando o samaritano encontra aquele homem ferido, ele para o seu animal. Ele tira ataduras da sua aljava. E ele começa a limpar os ferimentos de Caíque, os sangramentos que ele tinha. Um homem que está como morto, sangrando, se você toca nele, acabou a sua semana. Você está contaminado, você é imundo, você é impuro. Mas aquele homem não quis saber disso. Os judeus que deveriam parar, os sacerdotes levitas, não pararam. Mas ele parou e a palavra diz que ele pegou as ataduras que ele tinha e começou a atar as feridas daquele homem. E o texto diz que ele pegou óleo e vinho. Amados, o vinho era um medicamento que se usava naquela época, que ele era analgésico, ele era anti-inflamatório. E o óleo se colocava nas feridas para aliviar as dores. Aquele homem tinha 2 medicamentos que poderiam servir para ele, poderia servir para o seu animal. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele pegou o material que ele tinha para o seu socorro da sua família. E ele simplesmente aplicou no homem que ele não conhecia. Aquele homem tinha sensibilidade, coisa que falta a muitos de nós. Então ele começa a enrolar as suas feridas com as suas ataduras e começa a colocar, dar ele os primeiros socorros. Isso acontece, amados, no meio da rua. Sabe quando alguém sofre um acidente, que é atropelado, e você simplesmente passa de carro, liga o seu celular e filma? Você não está preocupado com o cara. Você não está preocupado com o acidente. Um dia eu vinha com minha esposa na Maria Quitéria, e um rapaz e uma moça, irmãos, ele foi desviar no quebra-mola, ele caiu de moto, ele deslocou o ombro, e a irmã ficou com a bolsa presa no ombro, gritando, gemendo de dor,
E o trânsito começou a ficar muito pesado. Eu atravessei o carro na frente da moto e não deixei ninguém passar. E o cara começou a buzinar. Eu disse, meu amigo, eu estou atravessando o carro para ninguém passar por cima dele. Você não está vendo, não? E eu tinha um compromisso. E ela também tinha um compromisso. Eu simplesmente travei o carro, liguei o alerta e desci do carro. E o pessoal parando. Quando a SMTT chegou, eu disse, não, amigo, eu só vou tirar o carro quando você tirar o rapaz daí. Porque os carros passavam perto do pé dele. E se passasse por cima do pé dele, ia machucar mais. É coisa simples, amado. A gente vive num mundo de corre-corre tão grande, que se alguém se acidenta no meio da rua, você não pode parar para dar socorro. Aquele cara que se acidentou é seu próximo. Aquele camarada que você parou para dar socorro é seu próximo. Às vezes aquela pessoa só precisa de uma palavra de conforto. Ele só precisa que você tire a cabeça dele do asfalto e coloque em cima do seu sapato, porque o asfalto está quente. Coisa simples. Mas o texto diz que esse homem colocou atadura nas suas feridas, colocou azeite e colocou vinho para cuidar das feridas daquele homem. Vamos ver o que diz aqui o texto. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Amados, aquele homem vinha se deslocando num cavalo, não é verdade? Não vinha num animal? No momento que ele pegou Caíque e colocou sobre o seu animal, ele já não podia mais seguir viagem. Porque aquele homem que estava como morto, sangrando em cima do animal, contaminou o animal. Aquele homem acabou de arriscar a sua semana de trabalho. Porque ele já não podia mais se deslocar com aquele cavalo, se ele só tivesse aquele. Ou seja, ele não pensou nele. Ele não pensou no seu trabalho, ele não pensou no seu dia. Ele pensou simplesmente que havia alguém que precisava de ajuda. Sabe, irmão, se você quiser chegar à eternidade, você precisa ter mais sensibilidade e começar a olhar para as pessoas à sua volta. Por onde você passar, sempre vai existir alguém que vai precisar de você. De vez em quando, alguém diz que quer conversar comigo, porque precisa de um trabalho, e vem bater papo comigo, e ele diz assim, você não sabe como eu fico feliz quando eu ouço isso. Rapaz, quando eu cheguei na Igreja Batista Central, eu estava desanimado, desiludido, e seu irmão Estênio me botou na célula dele, eu comecei a bater papo com ele, ele começou a conversar comigo. Pense numa pessoa que é conselheira e me ajudou bastante. Quem aqui já foi aconselhado pelo pastor Estênio? Levanta a mão. É gente. E eu fico feliz, porque eu sei que o meu irmão está sendo útil. Irmão, no dia que você não for útil ao seu próximo, pode morrer. Você não presta mais para nada. Se você só pensa em você, você não presta mais para nada. Mas vamos para o texto, que aquele reloginho ali não é brincadeira não. Está andando. Colocou sobre o seu animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. Irmãos, ele não deu só os primeiros socorros. O texto sagrado vai dizer que ele levou aquele homem para uma hospedaria e cuidou desse homem. Levou ele lá para dentro e tratou dele. Ele podia simplesmente ter largado lá e ido embora. Mas ele levou para uma hospedaria na cidade de Jericó. Você sabe quantas hospedarias tem hoje na cidade de Jericó? 813. Hoje na cidade de Jericó tem 813 hospedarias. Mas naquela época não tinha muitas. Não sei se tinham duas. E ele levou para aquela hospedaria, cuidou dele. Ou seja, ele investiu tempo. Sabe, irmão, cuidar de gente precisa ter tempo. Ah, mas eu não tenho tempo não, eu sou ocupado demais. Quando você chegar diante do trono branco, que estiver Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo lá, só rapaz, está dizendo aqui que um bocado de gente precisou de tudo, não ajudou ninguém, miserável, oh Senhor, tem misericórdia que eu não tive tempo, aqui também ninguém tem tempo para você, desça. É mais ou menos assim, irmão. É, desse jeito. Vai para a chapa, ó, no garfo, na pimenta e no sal. Olha o que diz o texto sagrado. No dia seguinte, ou seja, se o texto me diz no dia seguinte, significa que esse homem passou a noite na hospedaria. Não é verdade? Ele não foi embora.
Ele, além de dar os primeiros socorros, ele leva o homem para dentro da hospedaria e passa a noite lá cuidando dele. Olha o que ele diz no texto sagrado. E no dia seguinte, tirou 2 denários. Irmão, 2 denários significam 2 dias de salário de trabalho. Ele pagou 2 dias de trabalho de um homem para que cuidasse daquele camarada. Olha o que ele vai dizer. No dia seguinte, deu 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Ele disse para o hospedeiro: seu hospedeiro, você viu esse rapaz que eu trouxe aí, né? Vi sim, senhor, o cara chegou me arrebentaram aqui. Eu quero que você cuide dele, eu estou te pagando aqui 2 dias, segura o dinheiro, do seu dia de trabalho. Se precisar de alguma... Isso, pagou ele. Se precisar de alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu vou te restituir. Dá para ter uma ideia do que é que Jesus estava dizendo para aquele homem, para aquele doutor da lei? Dá para ter uma ideia do que é que Jesus estava dizendo para nós? Ele estava querendo dizer, amados, que existem muitos feridos e que a igreja é lugar de gente ferida. Lugar de gente são, lugar de gente perfeito é lá na rua. O lugar dos feridos é aqui dentro. Porque quando ele se acha perfeito, ele não vem para cá. Quando ele vem para aqui é quando ele precisa. E quando ele chega aqui, ele encontra alimento, ele encontra cuidados, ele encontra tudo que ele precisa. O que Jesus está querendo nos dizer nessa noite, amados, é que nós precisamos entender que um dia ele vai voltar. E está próximo de Jesus voltar. O advogado da lei, ele simplesmente queria apertar Jesus. Então Jesus chega para ele e pergunta assim: vem cá, rapaz, quem é que você acha nessa história desses aí que é o próximo do homem que foi ferido? E ele vai dizer: não, é o samaritano. Ele disse: pois é, faça o mesmo e você vai viver. O samaritano era um homem rejeitado por aquele povo. O samaritano era o cara que ninguém gostava. O samaritano era o cara que era apontado. Sabe, irmãos, existem marcas que elas são internas e outras são externas. Se você fuma, todo mundo sabe que você fuma, mas no dia que você para de fumar, ninguém diz: aquele cara é ex-fumante. Leva uma vida de homossexualismo. Passe 5 anos vivendo como homossexual. Aí você entra aqui na igreja, Jesus toca no seu coração, que quer lhe dar uma vida de paz, de felicidade, e você diz: agora eu vou seguir a Jesus. Aí você começa a namorar com uma menina, e aí um amigo diz: ó, você sabe que aquele cara já foi homossexual, não sabe? Tem marcas que são externas, e tem marcas que são internas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele apaga qualquer uma. Ele transforma a vida de qualquer um. A pergunta é: quem nós somos nessa história? Será que nós somos como o advogado? Que buscamos brechas na lei para os nossos pecados? Será que nós somos como o homem ferido, que foi roubado, machucado, desprezado, se sente triste? Será que você é como o sacerdote, que é moralista, tira onda, mas não cuida de ninguém? Será que você é como o levita, que na igreja... a Ele a glória. Mas você não dá dízimo, não dá oferta, não ama ninguém. Você ama a sua roupa bonita de domingo para vir à igreja. Ou você é como o samaritano, que as pessoas olham para você diferente, não lhe acham o cara, lhe acham o cara simples, mas você é aquele que ora pelas pessoas, que ajuda quem precisa, que está presente na presença de Deus, mesmo não estando na igreja. Ou você é o hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O hospedeiro é o pastor da igreja. E que as pessoas dizem: pastor, cuida desse camarada aí, viu? É assim que a gente faz no sertão já. A gente ganha as vidas e diz: hospedeiro, cuida dessas pessoas aí, viu? Que a gente está indo embora para a Feira de Santana. Eu queria que você parasse para pensar quem você é nessa história. Eu queria que você fechasse os olhos, baixasse a sua cabeça. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse aqui para cima. Aproveitar que o Wesley não foi embora ainda. E que você parasse para pensar: quem é você nessa história?
Sabe, irmão, se a gente quer realmente o caminho da eternidade, se a gente quer ser movido pela eternidade, a gente precisa tomar algumas decisões na nossa vida. Se você é aquele camarada que nunca fez uma aliança com Deus, nunca fez uma aliança com o Senhor, você precisa, nessa noite, para ter direito à eternidade, dizer: eu quero fazer uma aliança com esse Deus. Se você é o cara que busca só as brechas na palavra para cumprir os seus rituais de pecado, você precisa dizer para o Senhor hoje: olha, Senhor, eu quero mudar, eu não quero mais essa vida não. Se você é como o sacerdote e o levita, que não tem se preocupado com o seu próximo, e você tem certeza que essa palavra atingiu você hoje, você precisa dizer para o Senhor hoje: olha, Senhor, eu quero mudar, eu queria que o Senhor mudasse o meu coração, eu permito que o Senhor mude o meu coração. Se você é como aquele samaritano que ajuda as pessoas, você precisa dizer assim: Senhor, o que é que falta mais para eu alcançar a eternidade? Me mostre o que é que eu preciso. E se você é como o hospedeiro e cuida de vidas, e você às vezes é seletivo nas vidas que você vai cuidar, você precisa dizer para o Senhor: Senhor, me perdoe, porque aquela pessoa que precisava de mim, eu neguei ajuda. Eu queria dizer para você nessa noite que o que eu vim fazer aqui foi dizer para você que você precisa tomar uma decisão nessa noite. Eu não sei qual desses personagens é você na história, mas você sabe. Existe alguém nessa noite que quer mudar de atitude, quer deixar o Senhor mudar o seu coração. Você é como o levita e como o sacerdote. Você adora o Senhor, você vive na igreja, mas você tem dificuldade de amar o seu próximo. Eu queria que você ficasse em pé, eu quero orar por você. Essas pessoas estão aqui. Você pode até enganar você, mas a Deus você não engana. Eu tenho dificuldade de amar meu próximo, eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de ajudar as pessoas. Onde é que você está? Cadê a pessoa de coragem? Todo mundo aqui é perfeito? Assim, você aqui na galeria, que tem dificuldade de amar seu próximo, o Senhor hoje quer mudar. Deus te abençoe. Eu não pedi nem para vir à frente, eu pedi para ficar em pé, mas ela resolveu vir para frente. Se você quer que Deus transforme o seu coração, você precisa dizer isso para Ele. Só se diz isso para Ele ficando em pé e falando: eu quero. Talvez você seja como aquele advogado da lei. Sabe, irmão, é difícil esse tipo de decisão. Dizer que eu sou aquele camarada que busco as brechas para justificar o que eu faço. Por isso eu não quero ficar em pé. Onde é que está você? Eu quero orar por você. Existe alguém aqui que quer nessa noite, Deus te abençoe, aceitar a Jesus? Deus te abençoe. Você quer aceitar? Deus te abençoe. Você quer aceitar Jesus? Fique em pé. Fique em pé. Deus te abençoe. Mais alguém que quer nessa noite entender a palavra? Jesus está voltando. Deus te abençoe. Jesus está voltando. Isso é uma realidade. Você pode vir à frente, jovem? Eu quero orar por você. Eu vou descer para orar por esse jovem. Existe mais alguém que está aqui nessa noite? O Espírito Santo me diz que você está aqui e você tem vergonha. Você não precisa vir não, levante a mão. Uma pessoa vai abraçar você e vai trazer você aqui. Você é um irmão que precisa mudar. O mundo não muda por causa da gente. O mundo não muda por causa dele, ele muda por causa de nós. São nós que mudamos o mundo. Somos nós que temos que decidir. E hoje eu falava de uma coisa chamada covardia espiritual. Você sabe por que as coisas não acontecem? Porque você é covarde.
As coisas não acontecem porque você tem medo. Sabe, irmão, dizer eu sou doente, eu sou fraco, é horrível. Mas quando você diz para Deus, eu preciso da sua ajuda, Ele entra em providência na sua vida. Onde está você? Deixe de covardia espiritual e levante. Pode vir, irmão, vem para frente. Você que levantou a mão, pode vir. Vem em nome de Jesus. Você que está do lado dessa senhora que levantou a mão, traga ela para aqui, por gentileza. Não tenha medo. Irmãos, vamos louvar? Vamos adorar Wesley. Se você quiser vir, venha. Mas venha rápido, porque eu vou encerrar. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol, como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Essas pessoas que eu conversei hoje aqui, esse rapaz, essa moça, essa senhora e essa senhora, estão aceitando a Jesus. A coisa mais difícil que existe é você dizer eu preciso de ajuda. Sabe, irmãos, qual é a maior dificuldade? É quando você quebra financeiramente e você precisa dizer para alguém que você precisa de dinheiro. É difícil. E muitas vezes a ajuda não chega porque você não fala. Eu posso falar isso porque eu quebrei financeiramente. Eu perdi um carro, eu perdi uma casa e 2 carros. Eu quase perdi a família. Um dia um irmão Geraldo Barros, foi me buscar na minha casa. E ele disse a mim: olha, Tênis, não perca a sua família, porque tudo passa. Os débitos passam, a vergonha passa, e vai chegar um dia que nós vamos sentar e vamos dar risada desse momento. Fazem 14 anos que isso passou. Mas quando eu preciso de ajuda para mudar, e Deus pergunta se eu quero ir para o caminho da eternidade, e alguém pergunta: rapaz, você precisa de ajuda? Não, não preciso não, eu estou bem. Essa palavra não era para mim. Aí passa uma semana, 2, 3, o gabinete do pastor está assim, socado de gente com problema. Os problemas existem, irmão, porque você não quer ser curado. Os problemas lhe acompanham porque você não quer ser curado. Esse é o problema. Nós somos covardes espirituais. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos orar.
Amado Senhor, nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, pela Tua palavra de esclarecimento sobre o caminho para a eternidade. Que nós precisamos amar ao Senhor de corpo, de alma, com todas as nossas forças e com nosso entendimento, nosso intelecto. E que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E nessa noite, ó Deus, os nossos próximos irmãos estão aqui dizendo para o Senhor que querem amar ao Senhor de corpo, de alma, com toda a força e com todo o entendimento. Recebe, ó Deus, esses irmãos que dizem nessa noite que querem Te receber como Salvador da vida deles. Escreve, ó Deus, literalmente o nome deles no livro da vida. Levanta, ó Deus, pessoas nessa igreja para cuidar desses irmãos. Ó Senhor, eu quero Te pedir, cura as feridas do coração do Roberto. Cura, ó Deus, a alma de Roberto, Senhor. As perdas que esse homem teve, elas abriram feridas, crateras na sua alma. E essa ferida só o Senhor pode curar. Cura, Senhor, a alma do Roberto, do meu irmão Roberto, para que a felicidade seja estampada no seu rosto. Eu sei que o filho o Senhor não traz de volta, mas traga felicidade, motivos para Te adorar, para o coração do meu irmão Roberto. E que a Tua igreja, Senhor, possa todos os dias reconhecer que precisa do Senhor. Reconhecer que em alguma forma se encaixa naquela história que Jesus contou para aquele homem, do samaritano. E que nós possamos enxergar os samaritanos que existem nas nossas vidas todos os dias. Nós Te agradecemos, ó Deus, por essa noite, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você durante esses dias. Que a sua semana seja uma semana abençoada na presença de Deus. Vá em paz e que Deus possa te abençoar. Amém. Os irmãos acompanham os irmãos aqui.